Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Meu convidado de hoje tinha acabado de fazer 40 anos quando decidiu dar um tempo no trabalho de jornalista que vinha desenvolvendo desde os 20. Ele saiu de uma coluna que tinha acabado de começar na Forbes, recusou convite para outros veículos e foi estudar. Esse é o ponto de virada na história do Álvaro Leme, que costuma dizer que fez uma extensão de carreira em vez de uma transição de carreira, no sentido tradicional. A gente vai falar sobre a diferença entre essas duas coisas já já. Hoje ele é mestre em Ciências da Comunicação pela USP e acaba de começar o doutorado. Comanda um dos podcasts educativos mais ouvidos e viciantes do Brasil, o Aprenda em 5 Minutos. Ele escreve para empresas como Itaú Cultural, assina o roteiro do show ao vivo da Camila Frender e quem é caroneiro sabe, ele revisa os roteiros e todas as entrevistas que eu faço aqui no podcast. Ele também está escrevendo um livro seu, dá aulas para quem quer se comunicar melhor, inclusive montou um curso especialmente para as integrantes da minha aceleradora, o TR Circle. Bora falar de recomeços? Apertem os cintos que a estrada do Álvaro já começou. Álvaro, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi caroneiras, oi caroneiros. Tô muito animado. Eu fiquei pensando aqui, como tem estrada e tal, que essa entrevista eu queria que ela fosse igual quando você tá passando na rua. Sabe quando tem um buraco e a prefeitura não tapa e a população enfia um galho? Amigo! E a população enfia um galho? Sei. Que seja eu quero que essa entrevista seja esse galho pra ninguém cair nos buracos que eu caí, entendeu? Uma analogia profunda. Quase me confundiu aqui, tipo, eu achei que ele ia falar que ele queria que o podcast fosse, tipo, o buraco do meio da rua. Não, imagina. Tipo, pra você cair, então eu ia ficar um pouco chateada. Não, é pra impedir. Mas impedindo, boa, assim é. Os perrengues, assim, a gente avisa dos perrengues, pode ser que você caia, pode ser que não, mas vambora. Pra começar, eu falei na abertura que você fez uma extensão de carreira. E aqui a gente tá muito acostumado a falar de transição de carreira. Certo. Qual é a diferença entre as duas? Eu pensei nessa ideia de extensão de carreira porque eu acho que eu nunca vou deixar de ser jornalista. Acho que é uma coisa que acontece na sua vida que não muda. E aí eu comecei a estudar marketing e vi que tem aquela coisa de extensão de produto, sabe? Sei lá, Bombril, que começa a fazer o amaciante, começa a fazer... Então eu pensei em diferentes produtos meus, que aí eu não precisasse largar um totalmente, mas que eu pudesse atrair novos públicos. Você abriu novas frentes, então. Exatamente, é. Mas vamos combinar. Largar uma Forbes, largar grandes títulos, quando se está no auge aos 40, foi uma crise? Uma crise de meia-idade aos 50, né? Mas foi uma crise antecipada? Um pouco, acho que sim. O jornalismo me trouxe muita alegria. Eu venho do subúrbio do Rio, de uma família que não tem grana, e graças ao jornalismo eu fiz um monte de coisa que eu nunca tinha nem sonhado, sabe? Ir para Dubai na primeira classe da Emirates para fazer uma matéria, conhecer o Burj Khalifa antes dele abrir, aquele prédio mais alto do mundo, visitar a fábrica da Ferrari, chegar perto da Cher, da Kylie Minogue, da Naomi Campbell em eventos, essas coisas todas que nunca não existiam no meu mundo, só na minha cabeça. Só que aí, nos 40, duas mulheres mudaram minha vida. Aquela Marie Kondo. Sei! Nossa, você foi impactada por ela? Foi. Gente, ela viralizou uma época, eu nunca fui impactada por ela. Porque ela tinha aquele negócio assim, se não te traz alegria, você descarta. Mas você não acha que é meio não eco-friendly? Mas não...
Sim, mas de um ponto de vista mais metafórico, o jornalismo já não me trazia mais tanta alegria. Aí eu decidi que eu podia dar uma descartada. Tá. E a segunda mulher foi você. Obrigada. Porque a gente fez aquela mentoria, né? É mentoria que chama? Não É lembro. mentoria de carreira. Tá, mentoria de carreira. E aí você me fez entender que a minha missão de vida era compartilhar conhecimento. E não precisava ser no jornalismo. Aí eu fui estudar, fui fazer desenvolver outras frentes para ensinar as pessoas de outro jeito. Tá, mas se viesse um job muito bom, com uma grana boa, você voltava pro jornalismo? Acho que não. Depende muito, só se fosse muito bom, né? Não vamos fechar portas aqui, deixar gravado. Claro. Mas é difícil que isso aconteça, porque o modo como a indústria do jornalismo está configurada hoje, ou eu teria que fazer muitas concessões das coisas que eu gosto de fazer, Tá. ou eu teria que dedicar muito tempo preso numa redação. E isso eu já fiz demais, assim. Na época da Mônica Bergamo, eu fiquei tanto tempo lá, 2 anos, foi maravilhoso, foi o maior aprendizado que eu podia ter. Mas a minha vida era aquilo. Pra você ter ideia, foram 2 anos de celibato, praticamente, na época que eu fiquei lá. Detalhes, gente. Adoro intimidades. Não dava, porque era aquilo. A minha vida era aquela redação. Era acordar e ir pra lá, ficar lá até a hora de noite pra ir pra algum evento, voltar pra casa, dormir pra no outro dia fazer mais. Eu tinha 90 folgas acumuladas quando eu saí de lá. Então, Mentira! sim. Gente! Foi bom que eu recebi tudo em dinheiro, mas... Maravilhoso. Mas assim, eu acho muito curioso hoje, quando eu encontro alguém que é seu fã, por exemplo, e a pessoa fala pra mim, nossa, eu amo o Álvaro podcaster. E pra mim, o seu primeiro título é a Veja. Tá. Claro, é uma memória, porque eu sou mais das antigas. Só que hoje as pessoas te veem muito como a pessoa do Debates Inúteis ou do Aprenda. O Aprenda agora, ainda mais que viralizou, uns podcasts mais ouvidos de educação no Brasil. Como que surgiu a ideia? Foi mais um desdobramento desse trabalho que a gente fez. De entender, a minha missão é compartilhar conhecimento. E quanto mais eu fui estudando sobre marketing, eu fui entendendo que eu precisava concentrar todos os meus esforços na construção dessa imagem de professor, mentor. E isso não combinava, por exemplo, com o Debates Inúteis, que eu amava fazer com o Thiago e com a Mel. A gente é muito amigo até hoje, e sempre vai ser. Só que destoava das coisas, da direção para a qual eu estava querendo ir, sabe? Então, eu acabei... eu botei a cabeça para pensar. E eu vi que nos grupos de WhatsApp que eu tenho com amigos, eu não tenho muitos, eu odeio o WhatsApp com todas as minhas forças. Gente, ele odeia grupos. Detesto. É muito difícil ser amigo do Álvaro, porque assim, você quer marcar um almocinho, quer colocar... Ele se permite você colocar ele em um grupo. Então, ele cria o grupo, ele muda o título do grupo e ele só manda mensagem, entendeu? Não é assim, mentira. Não, tudo bem, é assim. Eu detesto o WhatsApp com todas as minhas forças, acho ele super invasivo, mas... nos poucos grupos de que eu participo, eu vi que às vezes rolavam muitas conversas que poderiam estar numa mesa de bar e que essas curiosidades poderiam render algo além dali. Aliás, o nome Debates Inúteis também tinha vindo de grupo de WhatsApp. E aí eu pensei, poxa, vou criar um podcast chamado Aprenda em 5 Minutos para arrasar na mesa do bar. Porque a ideia era, a pessoa ouve ali o que está acontecendo e depois ela tem o que conversar em ocasiões sociais. Só que aí o nome ficou muito grande depois de um tempo e eu fui e botei Aprenda em 5 Minutos e agora eu tô usando só Aprenda, porque eu já não quero mais os 5 minutos me prendendo. Sim, o slogan do Aprenda vou ler até para não errar, o programa que te ensina coisas que você nem sabia que precisava saber. E eu acho que... E você faz 5 episódios por semana. Sim. Como dá tempo? Porque você faz tudo sozinho. Faço. Teve uma fase que eu não consegui fazer 5 por semana porque eu fiquei com bronquite, o Vitor, meu marido, ficou com hepatite e a frente que eu tinha gravado, fui perdendo tudo. Tá. Aí chegou uma hora que eu tive que reduzir, começar a fazer 2 por semana, porque acumulou com o doutorado. Mas eu gosto de 5 por semana, requer um planejamento e como eu já tenho a experiência do jornalismo, é nisso que eu falo que na questão da extensão de carreira.
Porque eu vou aplicar o jornalismo de outras maneiras no meu dia a dia. Então, como eu já tenho essa experiência do jornalismo, eu consigo entender o que eu quero, porque cada episódio é uma mini reportagem. Eu amo, porque eu me sinto mais inteligente só de ouvir. Ai, gente, chique, é rápido. obrigado. Não, é rápido, eu sinto que eu tô aprendendo. Eu sou viciada em produtividade, Álvaro. Eu sei. Já deu pra perceber? Deu. E eu amo coisa que eu tô aprendendo. Então, eu sinto que assim, ouvi um podcast, me entreti e ainda aprendi. Pra mim é muito bom. Que bom, a ideia é essa. Eu quero que o podcast faça diferença na vida das pessoas. Você acha que é por isso que as pessoas viciam? Espero que sim. Não, Espero que seja, porque elas... eu acho que assim, tem um mar de conteúdo passando na frente das pessoas todo dia, né? Uma tsunami de conteúdo. O que vai ficar para as pessoas? Aquilo que oferece algo para elas. Seja uma risada, seja uma surpresa, seja um aprendizado. E eu tento concentrar essas três coisas em cada episódio. Então acho que essa fórmula pode ser uma das explicações. E eu gosto que nós dois, nós somos geração Z. Não, nós não somos geração Z, nós somos geração Y. E nós conseguimos ser podcasters. Existe uma crença de que podcast é só para geração Z. Para quem tem mais de 40 e quer lançar um podcast, que dica você daria? Eu diria para você começar hoje, para você não perder nem mais um segundo. Acho. Porque a gente, principalmente quem passou de 35 ou de 40, tem uma tendência de querer fazer uma preparação mais extensa. Eu vou planejar esse produto, eu vou colocar isso aqui no ar já finalizado. E a lógica hoje é diferente. A lógica hoje você coloca, igual novela, que a novela eles vão ajustando com a novela no ar, você tem que ter um MVP ali, um Minimum Viable Product, para o negócio, óbvio, ter uma qualidade, começar a conquistar fãs, mas você vai melhorando ele no ar. Então, se você tem uma ideia, coloca no ar logo, pra não acontecer comigo, com as pessoas, igual com a história que eu te contei da Mariah Carey. Não sei se você se lembra. Não. Bem naquela época que a Mariah tinha feito aquele meme do I Don't Know Her, da J.Lo, ela tava pra vir pro Brasil, eu trabalhava no R7 e eu tava negociando uma entrevista. E aí eu pensei, bom, e se eu fizer na entrevista, eu levar várias fotos de várias cantoras e mostrar pra ela e perguntar assim, do you know her? Do you know her? Tipo, a Ariana Grande, Jennifer Hudson, várias cantoras. E aí, tava negociando isso e a assessoria tinha gostado da ideia. Enfim, eu tava confiante. Por alguma razão que eu não sei qual foi, o show foi cancelado. E aí, minha ideia foi pro espaço. Passou um tempo, a Mariah foi num programa de televisão nos Estados Unidos e alguém fez exatamente essa pauta com ela. Roubaram a sua pauta! Não é que roubaram, porque era uma ideia, fácil de ter. Mas é uma coincidência daquelas do universo. Mas me mostrou que a minha ideia era boa, porque alguém fez. Sim. Então, se você tem uma ideia de podcast ou de canal de YouTube, do que quer que seja, e você confia nela, não espera demais, porque alguém pode ter a mesma ideia no mesmo momento e aí você dança, se você não faz primeiro. Não, e eu acho que a gente não tem como saber quem vai viralizar e quem não vai. Não, realmente. A gente não tem como saber se essa pessoa vai ser famosa ou não. Então faça. Faça, porque às vezes não tem umas pessoas que você olha e você fala, gente, nossa, nunca imaginei que ela fosse bombar e bombando milhões de seguidores. Exato. Então, o que atrai o público ainda é um mistério. Sim. A gente ainda não tem como prever viralização, a gente não tem como prever certas coisas. E principalmente eu já vi vários cantores falando que também não dá pra prever quando uma música vai ser um estrondo ou não. Não, é assim, se você for pegar, mesmo os grandes popstars que contratam aqueles produtores suecos que fizeram vários e vários hits, às vezes eles seguem as mesmas fórmulas, fazem tudo igualzinho outros fizeram e que tiveram muito sucesso, e a coisa não decola. Igual episódio, não tem episódio aqui que você faz, que você lança pensando aqui, não, esse aqui vai ser o auge do mês, do ano. E a coisa flopa, e outros que você lança só porque naquela semana não podia ficar sem episódio, o negócio às vezes decola. Pois é. Muito louco. Mas assim, voltando a falar de jornalismo um pouco, porque eu sou bem curiosa sobre essa sua etapa, apesar de saber que já passou.
Você falou que você viveu muitas coisas legais no jornalismo, como ir para Dubai na primeira classe, na fábrica da Ferrari, mas eu imagino que também tenham os seus lados negativos. Nossa, vários. O que de ruim o jornalismo te trouxe? Por que você saiu? O que o jornalismo me trouxe de ruim? Bruxismo. No geral, o jornalismo me trouxe muito mais coisas boas do que ruins, tá? Além dessas coisas todas que a gente falou, eu conheci pessoas incríveis, eu conheci pessoas muito maravilhosas, eu tive aprendizados excelentes. E antes até de falar sobre o que ele trouxe de ruim, eu queria voltar no que você me perguntou lá no começo sobre crise dos 40, e eu acho que foi um pouco. Tá. Por quê? Porque eu vi, quando eu fiz 40 anos, que não tinha mais tanto tempo quanto eu achava que ia ter para fazer todas as coisas que eu quero fazer, ler todos os livros, viajar para todos os lugares. Então, começou a me dar uma vontade de ser mais dono do meu tempo. Então, o que o jornalismo me trouxe de ruim foi essa perda de tempo para mim mesmo. Ou seja porque eu tinha que estar na redação acompanhando alguns processos de fechamento muito lentos, ou por ter que ir para alguns eventos que eu não queria, interagir com pessoas que eu achava chatas ou sem graça, ou podres em alguns casos. Então acho que esse lado do jornalismo, o lado que ele exige muito de você, uma dedicação, porque assim, claro, você pode ser jornalista e ter uma vida fora disso tudo que eu estou dizendo, mas a tendência é você obter mais retorno, mais resultado para a sua carreira, quanto mais você dedica aquilo. Claro. Então eu acho que ele sugou um pouco da minha juventude, digamos assim. Sim, profundo isso. Mas é uma coisa que acontece muito. Só que eu imagino também que você tenha conhecido muita gente bacana. Sim. Fala nomes de famosos que você se aproximou e que eles eram tudo isso e muito mais. A primeira... Já sei. Isabela Fiorentino. Ah, eu amo a Isabela. A Isabela é maravilhosa. Gente, ele é muito fã dela. A Isabela, porque além dela ser uma pessoa muito maravilhosa, ela me ajudou numa época... o jornalismo me trouxe outra coisa, péssima, que agora eu lembrei. Dívidas. Por quê? E aí eu já chego na Isabela. Eu fazia uma coluna que... era a coluna mais lida de São Paulo, que era o Terraço Paulistano, saíam as pessoas mais chiques, né? Enfim, a coluna, ela competia com a da Mônica Bergamo, com a da Sônia Raci no Estadão, então era esse universo do social e do poder na cidade. Por conta disso, eu tinha que estar em lugares da moda, estar em lugares chiques, e às vezes eu não tinha dinheiro para isso. E aí eu comecei a usar o cheque especial como se ele fosse parte do meu salário. Então digamos que, vou usar um número aleatório, então digamos que o salário fosse 1.000 e o cheque especial fosse 1.000. Eu vivia como se eu ganhasse 2.000. Entendi. Né? Então assim, ia acabando. Quando eu saí da Vejona, porque né, eu saí da Vejinha, fui pra Glamour, depois fui pra Vejona Nacional. Quando eu saí da Vejona pra ir pra Reset, eu tinha uma dívida com o Itaú de 120 mil reais. E eles ficavam me ligando, porque era aquela coisa assim, pega esse consignado aqui, porque ainda tinha isso, acabava o dinheiro do cheque especial, pega esse consignado, pega, vamos lá. E aí eu tinha essa bola de neve, e eles descontavam, como era consignado, descontavam do meu salário por mês uns 2.000, de parcela do empréstimo. Como eu saí da Abril, eles não tinham mais de onde descontar. Aí o banco começou a ficar desesperado, eles ficavam me ligando, e eu botei na minha cabeça que eu ia poder pagar R$400 de parcela. Então eles me ligavam, a gente consegue baixar a parcela para 1.800. Eu falava, eu consigo pagar 300. A meta era 400. E aí foi baixando, até que um dia a moça falou, eu consigo 416, o senhor consegue? Olha, me liga daqui a 1 hora que eu vou pensar se eu consigo. Eu já tinha aceitado na minha cabeça, né? E aí eu fui e negociei desse jeito. E aí o que a Isabela tem a ver com isso? Numa época que eu tava super endividado, eu perguntei se ela não tinha nenhum trabalho pra me passar, pra eu fazer um freela extra. E ela falou assim, vou deixar uns documentos pra você na portaria, você pega lá. Aí eu passei, tinha um cheque de 5 mil reais que ela me deu, do nada, assim, para pagar dívida. E ela, além disso, me chamou para fazer vários trabalhos. Eu fiz 2 livros dela.
Fiz um outro que não sei se o projeto vai rolar ainda, mas recebi por isso. Então eu sou muito grato a ela e a Alessandra Fiorentino, que é a irmã dela também, que é empresária. Agora, de pessoa muito, muito famosa, porque a Isabela é famosa, mas aí tem a estrela Hebe, que foi parte da minha carreira. Você sempre menciona a capa da Hebe, que foi aquele momento quando ela tava careca. Mas, pra mim, o momento mais especial que eu vivi com a Hebe foi quando eu tava na Contigo, que ela era uma estrela muito diferente de tudo que você possa imaginar. Porque simplesmente ela marcou uma sexta-feira um jantar com os jornalistas todos que cobriam celebridade, naquela 348, e ficou lá tomando cerveja e vodka com a gente. Ela com um copão de vodka desse tamanho, assim, glu, glu, glu. E contando coisas da vida dela? Sim, interagindo, contando coisas divertidíssimas. Esse, pra mim, foi o momento mais legal da minha vida de jornalista, porque, assim, eu ficava vendo a Hebe lá em casa com a minha mãe, com a minha família, numa segunda-feira, e aí, um dia eu tô numa sexta-feira, quase na balada com a Hebe, sabe? Gente, você nunca tinha me contado essa história, eu tô chocado. Guardei pro podcast. Gente, foi maravilhoso. Com Hebinha. Sim, e assim, eu tinha que saber tudo da vida da Hebe, né? Por causa da Contigo. Porque assim, gente, me corrija se eu estiver errada, Álvaro. Você tinha famosos que você seguia. Sim, na época da Contigo. A Contigo foi a fase mais aventureira da minha vida. Por quê? Era um jornalismo muito parecido com aquelas coisas que você vê nas séries e nos filmes. Assim, tenho que conseguir, tenho que descolar esse furo. Tipo, eu tinha que saber da vida do Faustão, da Hebe, da Vanessa Camargo, da Malu Mader e do Tom Cavalcante. Tá. E aí eu fui aos poucos me apresentando pra todos eles e tal. A Malu era do Rio, às vezes estava aqui por causa do Tony Bellotto, mas eu tinha menos proximidade. Com esses outros 4 todos, eu fui criando proximidade. A Hebe mais, o Tom Cavalcante um pouco, tanto que até teve um aniversário meu que ele foi. O Faustão sempre foi muito reservado, então ele nunca me deu entrevista, mas ele nunca dá entrevista pra ninguém. Ele deu acho que uma entrevista nos últimos 20 e tantos anos. E a Vanessa Camargo, eu fiquei quase um apêndice daquela família. Eu fui em todos os shows da Vanessa. Todos os shows que tinha da Vanessa. Que sonho! Porque eu ia entrevistar ela, aí a assessora falava, você vai, né? Eu queria necessariamente, nem sempre. Eu amava, adoro a Arleide e a família Camargo, como todo sempre, tive muito carinho. Outra coisa engraçada é, tipo, sentar e bater um hamburgão com a Zilu, assim, nos bastidores do negócio. Mas aí, por causa desse negócio de aventuras, eu fui me apresentando, chegando perto de todos eles. Então, assim, Faustão tá em Roma. Mas onde em Roma? Vamos ligar pra todos os hotéis de Roma e perguntar se tem. Você ligava pra todos? Tinha que ligar de um em um. Mesma coisa, Hebe. Hebe tá em Nova York com a Helena Motim, amiga dela. Mas onde? Bom, talvez ela não esteja com o nome Hebe, mas se ela tá com a Helena Motim não tem motivo pra mudar o nome dela. Aí você pegava e começava assim, Hi, I'm looking for Miss Helena Motim. E aí achava. Pra mandar um fotógrafo pra porta do hotel pra seguir e fazer foto. Valia um investimento? Valia, mas eu acho que valia, mas não sei se tanto em vendas, porque isso eu não tinha acesso. Eu era muito peão pra saber disso. Mas o chefe da Contigo nessa época era rival do chefe da Caras. Então ele tinha prazer de furar o rival dele da Caras. Isso refletia na nossa vida. Nossa. Tô assim, um choque. E uma vez eu fui conversar com a Helena Motim e eu queria saber o telefone da Hebe. Gente, eu fiz isso tão péssimo, não devia nem contar. Conta essa história, eu sei. Eu queria o telefone da Hebe e aí eu fui tomar um café com a amiga dela, com a Helena Motim, e durante a conversa a Helena ligou do celular dela pra Hebe. E ainda não existia iPhone nessa época ainda, né? Era aquele de fechar. Flip phone, né, o nome. Aí ela fechou o celular, foi atender alguma coisa assim, aí eu olhando assim pra ver se tinha alguém, aí eu peguei, abri, apertei assim o send, olhei o número, anotei o telefone da Hebe e guardei de volta. Ai, meu Deus, que péssimo isso. E você ligou pra ela depois? Liguei, ela atendeu. Isso foi antes dessa... Assim, eu não me lembro se foi antes ou depois da balada com Hebe, mas... Muito investigativo. Era demais, eram altas aventuras. E aí eu não tinha...
intimidade com a Hebe pra ter o celular da Hebe. Então, eu liguei, ela atendeu, falou comigo, foi educadíssimo, como sempre. Mas aí, na semana seguinte, quando eu tentei de novo, já deu tururu, esse número foi desligado, ou não sei o quê. Tipo, ela já tinha trocado de número. Não acredito, gente, é muito... Os famosos ainda, será que trocam de número? Porque ninguém mais liga, né? Eu acho que não, né? Porque hoje você bloqueia. Mas você sabe que o Paulo Pimenta, assessor da Anitta, vazou o telefone dele uma vez numa lista de fã. Ele falou que o WhatsApp dele, ele recebeu mais de 5 mil mensagens em um minuto. Nossa! E ele falou que ele nunca trocou o número. Gente, mas que resiliente, ele né? Ele falou, não vou trocar não, vou ficar, é isso, vazou, ponto, acabou. Nossa. É muito impressionante. E você escrevia o Terraço Paulistano, né, que era uma coluna da Vejinha, que era o auge do desejo. Eu lembro que é assim, chegava domingo em casa a Veja, eu abria no Terraço e abria no Frases. Eram as duas partes que eu mais amava. Eu já tô contando a minha idade. As pessoas te bajulavam muito? Muito. Muito, 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 muito. Felizmente, eu tive a escola Mônica Bergamo antes. Por quê? A Mônica, quando ela percebeu que eu tava começando a me achar muito, ela cortou logo a minha asinha. E eu acho isso maravilhoso, tá? A Mônica foi a minha grande escola de jornalismo prático. Né, teve esse custo que eu falei de ficar 2 anos dedicação total a você, mas eu aprendi demais. E uma das coisas que eu aprendi foi quando ela virou pra mim e falou assim: pensa que essa coluna aqui é como um carro muito chique que você tá no volante, mas o carro não é seu. Se amanhã o dono do jornal, que é o dono do carro, trocar o motorista, você vai ficar na calçada e as pessoas que estão andando no carro, elas não vão descer e ficar com você. Elas vão embora com quem estiver dirigindo o carro, no seu lugar. Ou seja, entenda que essa bajulação é pelo espaço, né? Você é meio que um gatekeeper ali, para usar um termo muito comum hoje em dia. Você é quem decide quem vai andar naquele carro ou não, por isso as pessoas estão te bajulando. Não é porque elas acham você inteligente, engraçado, divertido, todas as coisas que eu sou, tá? Não é porque elas gostam de você, é porque elas gostam do que você representa. Então, quando eu fui fazer o Terraço, eu já fui vacinado por esse aviso da Mônica. Porque quando ela falou isso, eu tinha 22, 23 anos. E aí eu falei, realmente, é isso. Ela tem total razão. Foi duro ouvir? Foi. Mas eu acho que as coisas que são difíceis de engolir fazem bem pra gente também, sabe? Esses momentos moldam o caráter da gente. A Mônica tem uns 10 anos a mais que eu, mas ela foi mãe nesse momento. She was mother. Mother was mothering nesse momento, então... Por que sair de um cargo com tanto glamour e prestígio? Por que você saiu de lá? Porque eu tava fazendo há muito tempo, mas aí... Eu vou deixar pra responder isso na parte do pneu furado. Ah, não, gente! Mas esse poder te fez falta em algum momento? Não. O poder em si, não. Porque eu já sabia que esse poder não era meu, né? O que fez falta foi algumas coisas de estar em lugares muito legais que eu gostava. De saber antes de todo mundo o que vai acontecer, de saber que se vai, sei lá, a Madonna vai vir pro Brasil, vai ter uma festa e eu vou saber qual é essa festa e eu vou poder ir a essa festa. Esse acesso fez um pouco de falta, mas o preço para ter esse acesso era muito grande do ponto de vista pessoal, então eu acho que estar nesse olho do furacão depende de você ser muito jovem. Quando você chega com 40 anos, você fala assim, eu sei que vai ter essa festa da Madonna, mas será que eu quero ir? O jornalismo de celebridades, que era o que você fazia, né? Esse jornalismo investigativo, mais voltado para celebridades, hoje mudou muito. Sim. Ele perdeu muita força, até porque as pessoas têm as redes sociais e eles compartilham as suas próprias informações. Não existe mais tanto furo. E hoje também a gente tem muito perfil de fofoca. Sim.
Como que você vê o jornalismo de celebridades hoje? O grande problema do jornalismo, seja o de celebridades ou qualquer outro, é que ele tem um custo fixo muito alto. Você tem que ter uma equipe bem remunerada, contratada, você tem que ter os custos todos relacionados à produção, transporte, computador, luz, água, então você tem um custo fixo muito alto que não necessariamente vai ter retorno com venda, com publicidade, porque hoje está tudo muito pulverizado. Então, perfis de fofoca se dão bem, por quê? Porque eles têm o trabalho de alguém que pagou esse custo fixo. Você faz uma curadoria do que saiu em outros veículos, publica na internet, no Instagram, onde quer que seja, e você tem o resultado final sem ter o gasto. Então, digamos que fosse alguém da moda. A pessoa entra no depósito da Hering, pega um monte de camiseta que a Hering teve o gasto de fazer, customiza e vende essa camiseta. É mais ou menos isso que acontece no que diz respeito aos perfis de fofoca. Em paralelo a isso, você tem você colocar alguém para investigar a vida de outra pessoa, tem esses outros gastos que surgem, né? Então você tem o gasto fixo da produção e o gasto eventual que pode ter relacionado à produção. Colocar um jornalista como o Léo Dias faz para descobrir o que está acontecendo custa muito caro. E aí, quando você publica, as pessoas querem saber, mas nem todas as marcas querem estar associadas àquilo. Porque algumas, em geral, as pessoas veem com maus olhos, veem como, fofoca, eu não vou associar a minha marca a um perfil que expõe os famosos em outros momentos que eles não querem. Então você tem o gasto todo e você não tem o retorno que seria possível. Então fica inviável. Por isso que, e além do que, o tempo que leva para a pessoa desenvolver fontes, chegar num patamar que tem do próprio Léo Dias que eu mencionei, é um tempo muito grande. Então a coisa não tem como florescer mais. E os famosos já contam tudo. E o Léo demorou ainda para assumir uma carreira dele mesmo. Ele ficou embaixo de veículos por quase 20 anos, né? Sim. Agora que ele está indo para o portal dele, é verdade, leva bastante tempo. Você falou da Hebe, que eu adoro contar essa história. Desculpa, Hebe, mas eu amo. Você foi responsável pela capa pós-câncer da Hebe, que eu imagino que tenha sido uma responsabilidade muito grande contar a história de alguém tão importante de um país. Foi, mas foi um daqueles casos em que as coisas acontecem tão depressa por causa do ritmo de fechamento, que só muito tempo depois disso que eu fui entender. Foi um daqueles casos de o impossível é uma questão de ponto de vista, como você sempre diz. A minha editora na época, Alexandra Zaparoli, adoro ela, sou fã dessa leonina, ela é bem leoninona, assim. Ela me falou assim, você vai arranjar uma foto da Hebe careca pra gente colocar na capa da revista. Aí eu ri, né? Eu falei assim, como assim? Vou nada. Ela falou assim, vai. E aí eu entendi que ela tava falando sério e aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu tinha uma entrevista marcada na casa da Hebe para falar sobre o ano, mas eu falei assim, eu não vou tocar nesse assunto, esquece, isso é delírio. Daí a gente tava conversando, lá naquela casa dela imensa do Morumbi, maravilhosa, cheia de bicho. E aí eu falei assim pra ela, sabe quando você conta uma coisa sem esperar nada disso? Eu falei assim, você não sabe... Você acredita que a minha chefe queria que eu pedisse pra você fazer uma foto sem peruca? Aí ela falou assim, não, mas isso aqui já é o meu cabelo. Eu falei, jura? Ela falou assim, sim, você quer puxar? Imagina puxar o cabelo dela. Aí eu falei, quero. Você falou, quero? Amigo, que desrespeito. Quero e puxei. Amigo, desrespeito. Mas não era pra fotografar, né? Eu falei, quero. Eu não sei o que me deu. Talvez porque a gente já tivesse tomado vodka junto e eu me senti meio brother. Tá. Não sei. Mas puxei devagarinho, assim, bem, né? E se era peruca, tava muito bem colada e tal, porque eu também não dei um puxão de cabelo, né? E aí a gente deu risada e tal, e ela falou assim, mas eu tenho uma foto careca, porque no dia que eu raspei, a gente fez. Você quer ver?
Óbvio, se eu tinha respondido que eu ia puxar o cabelo, imagina se eu não ia querer ver. Uhum. Aí ela falou, peraí. Aí ela foi lá dentro da casa dela, procurou, ficou um tempinho, voltou com a foto impressa, que é a foto que foi capa da revista, dela carequinha, né, com uma cara maravilhosa, ela tá com um colarzinho escrito Vida. E aí ela me mostrou, só que existe um abismo entre mostrar e falar, publica, né? Mas eu acho que também ela, enfim... Ninguém vira a estrela que a Abby foi impunemente, de graça, à toa. Você tem que ter muita personalidade, você tem que ter muito, enfim, muito star quality, né? A definição é essa. Se ela foi pegar a foto, é porque ela ia me deixar publicar. Uhum. Aí ela me entregou, eu falei assim, posso colocar na revista, na capa? Pode. Eu já não queria mais nem continuar a entrevista. Eu já queria falar, então tá, um beijo, tchau, pra não correr risco dela mudar de ideia, né? E aí voltei pra redação, a revista fechava na quinta-feira. Isso devia ser, acho que terça ou segunda. Até entre esse momento e o fechamento foi um sofrimento meu, pensando assim, ela vai mudar de ideia, ela vai mudar de ideia, ela vai mudar de ideia. E não mudou e saiu a revista desse jeito. Infelizmente eu não ganhei o prêmio de capa do ano porque no prêmio Abril, porque quem ganhou foi a capa da Playboy com a Cleo Pires. Ah, não acredito. Nada contra a Cleo. Não, imagina. Mas também tem muitos momentos cômicos. Por exemplo, vamos contar que você entrou no casamento da Marta Suplicy de penetra. Foi. Conta essa história. Foi na época da Mônica. Eu ia ter o casamento da Marta com o Favre, depois, né, já não estão mais juntos também há muito tempo, mas a Marta era prefeita, prefeita ainda, não me lembro. Enfim, ia ter o casamento da Marta com o Favre e jornalistas vetados. E a Cleo Guimarães, minha amiga, outra Cleo, não a Pires, a Cleo Guimarães, minha amiga jornalista e colega de coluna, ficou a semana toda tentando um jeito de ir nesse casamento. E eu não tava nem aí. Porque assim, ela já tá tentando, não quero, já tenho minhas próprias preocupações. Quando chegou na sexta, ela tinha tentado ligar para várias pessoas para ver se alguém podia ajudar ela aí no casamento. E aí na sexta, ela falou assim, fala aqui com essa pessoa para ver se ela consegue. Aí eu liguei, oi, tudo bem? Não, já sem saco, né? Tudo bem? Aí a pessoa falou assim, eu te levo no casamento, você vai como se fosse parte da minha equipe de segurança. Assim, eu na época pesava 70 quilos, eu era um palito. Eu não tinha como eu ser segurança de ninguém. Aí eu não tinha nem terno, eu fui com o terno do Sérgio Dávila, que me emprestou. Tava lá, chegou, a gente entrou no casamento. Depois eu fui reconhecido pelo assessor da Marta, que me enxotou. Então eu entrei. E o pior, era num sítio, né? Não me lembro onde era, mas era num sítio. Entre a entrada e o lugar da festa era longe. E eu perguntei assim pro assessor, posso pedir pra equipe pelo menos deixar o carro me buscar aqui? Não, você vai andando. Aí eu voltei andando. Cruel. Cruel. Voltei andando todo milhado no sol. E foi, enfim, foi isso. Mas você sabe, eu entendo vetarem jornalistas. Só que, por exemplo, aqui no podcast, não sou jornalista, mas eu recebo muitas pessoas famosas e as pessoas vêm com do's and don'ts. Por exemplo, pode perguntar e não pode perguntar. Tá. Muita gente famosa vem com não pode falar desses assuntos. Certo. É permitido isso? É permitido, né? Hoje já virou praxe. Quando eu comecei, não tanto. Eu lembro que, quando eu tava na Folha, eu fiquei muito chocado, que foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, que foi quando a Paris Hilton veio pro Brasil. Aliás, eu também já fui numa aventura disfarçado de da equipe que ia receber a Paris Hilton no Brasil. Crente que eu ia poder andar no mesmo carro que ela, mas aí ela foi sozinha num carro e eu fui no outro com a equipe, então não rendeu essa. Também já fiquei de porteiro do Ashton Kutcher no São Paulo Fashion Week, pra descobrir coisas. Maravilhoso. Enfim, então... Nessa época, nessa primeira vez que a Paris Hilton veio, falaram assim, não pode perguntar sobre tal coisa. E eu fiquei muito indignado, porque eu pensei assim, não pode perguntar, quem ela é pra me dizer que eu posso e não posso perguntar? Só que nessa época a imprensa tinha um poder que ela foi perdendo, né? Houve uma transição de poder das mãos da imprensa
para as mãos do pessoal de RP, para o pessoal de assessoria de imprensa, de famoso especialmente. Por quê? Se antes, naquela analogia lá do carro da Mônica Bergamo, se antes o jornalista tinha a chave daquele carro, hoje essa chave está mais na mão do pessoal que controla a imagem dos famosos, então, que é o acesso a eles. Então, se você desobedece, se você não cumpre esses do's and don'ts, está arriscado numa próxima você não ter chance de ter acesso de novo. Então, os jornalistas acabam aceitando em nome desse acesso e desse relacionamento. É muito chato, especialmente para o público, que acaba perdendo conteúdo que poderia ser mais interessante. Mas hoje o jornalismo e o marketing e relações públicas estão muito mais misturados. Então eu não vejo uma mudança relacionada a isso. O que você considera que foi o maior absurdo que você já fez por trabalho? Dessas histórias. Puxar o cabelo da Hebe, né? Puxar o cabelo da Hebe. Não, gente, eu não sei porque que eu perguntei, eu mesma respondo. Puxar o cabelo da Hebe. Desculpa. E você... Uma pergunta. Você virou íntimo da família Camargo. Você ia em todos os shows da Vanessa, bateu um X-burgão com a Zilu. Você votou na Zilu? Não, eu nem sabia que ela estava concorrendo. Não acredito que você não foi uma das 4.000 pessoas que votou na Zilu. Não votei na Zilu, eu voto sempre na legenda do PSOL, para vereador, para deputado. Brincadeiras à parte, ela deu uma entrevista para você que rendeu uma guerra com o Zezé. Foi. Como que a gente faz uma pessoa contar pra gente o que ela não conta pra ninguém? Olha, persistência e resiliência. Por quê? Eu fiquei 1 ano atrás da Zilu pra ela me dar essa entrevista. Era assim, a Zilu vai estar em tal lugar. Eu ia. Oi, Zilu, tudo bem? Vamos conversar, vamos fazer aquela entrevista. Eu sabia que ali tinha. E isso tem muito, né? Eu acho que não só no jornalismo, mas em toda a profissão, a intuição da gente vale ouro. Então tinha essa intuição de que ali tinha coisa. Eu acho que a gente não valoriza a nossa intuição de maneira suficiente. Você acha que as pessoas percebem? No trabalho elas assim, olha, isso aqui tá me dizendo, né, que se eu apostar nisso vai rolar. Acho que às vezes a gente não acredita tanto na intuição. Eu acredito bastante, eu tento ouvir bastante a minha intuição. Mas engraçado, eu entrevistei outro dia a Lela Brandão, que ela fala que a gente chama de intuição é subestimar a nossa inteligência. Pode ser, faz sentido. Que ela trouxe esse insight pra mim, e desde então eu fico pensando muito nisso. E também ela trouxe um ponto de que a intuição é algo que as mulheres valorizam mais do que os homens. Pode ser. Eu tenho tentado sempre valorizar a minha, e esse caso aqui foi um desses momentos. Eu sabia que ali, se ela falasse, ia dar certo, então eu fiquei na cola dela durante 1 ano. Daí eu pedi demissão da Veja, que eu queria voltar do Rio para São Paulo. Nessa época eu estava morando no Rio de novo, eu sou carioca, mas né, a maior parte da minha vida foi aqui em São Paulo. Eu tinha voltado para o Rio para trabalhar na sucursal da Veja Nacional e ficava atrás da Zilu onde ela tivesse, inclusive aqui. Aí eu já tinha pedido demissão da Veja, eu ia começar no R7, aqui de volta em São Paulo, e aí a assessora da Zilu me procura e fala, você ainda quer aquela entrevista? Eu já não era mais nem funcionário da Abril, mas eu liguei pra minha ex-chefe e falei assim, ela topou, se você quiser eu faço, porque eu tava falando num limbo, né, eu não tinha começado em um oficialmente e já tinha saído do outro, por causa dessa coisa de mudar de cidade. Então não dava pra eu chegar pro chefe do R7 e falar assim, tenho essa entrevista, porque eu não tinha nem onde publicar. Talvez ele achasse um lugar, mas eu... Enfim, na época me pareceu mais correto, já que eu tinha usado os recursos do meu empregador anterior para tentar essa entrevista, tentar fazer lá. Minha ex-chefe topou, e aí a gente sentou para conversar, e nem eu imaginava que ela fosse falar tanta coisa. Eu sabia que ela ia falar coisas boas, mas nem eu sabia quão boa ia ser aquela entrevista. E aí saiu, virou uma guerra entre a Zilu e o Zezé, que durou muito tempo, muitos anos. E foi bom jornalismo, não fiz absolutamente nada de antiético, nada de incorreto, e lamento que a família tenha passado por apuros, por brigas nesse sentido, humanamente. Agora, profissionalmente, foi um golaço. Foi um golaço. E quando que entra a sua parte de mentor, professora?
entra do Álvaro pós-40. Do Álvaro que pensou assim, olha, eu quero fazer outra coisa da vida além de jornalismo. A profissão em si passou por muitas mudanças, né, dos anos 2000, nos anos 2000, que foi o que eu vivi mais intensamente o jornalismo, mas dos anos 2010 em diante, a profissão passou por muitas mudanças. As grandes editoras do Brasil foram perdendo muita força. A própria Editora Abril hoje não tem o tamanho que ela tinha antigamente, né? A Editora Globo também. Então, eu senti que a empresa, eu senti que a profissão estava mudando, e isso, de certo modo, combinou com a minha vontade de mudar também. E acho que de acreditar que eu tinha algo a dizer. Acho que quando você é mais novo, você pensa assim, mas quem vai se importar com o que eu digo? Quem vai achar que o que eu vivi pode ter algum valor? E acho que eu amadureci e entendi que sim, que eu podia ensinar alguma coisa, que eu podia fazer diferença na vida das pessoas. E lembrei que meu primeiro emprego na época da faculdade tinha sido como professor de inglês, num curso no Rio, e que eu gostava muito. Então eu fui tentar. Criei alguns cursos meus independentes. Do que você dá curso hoje? Atualmente, cursos de storytelling, de criação de conteúdo de modo geral, e vai sair em breve um de podcast, especificamente, que vai ser em vídeo, que eu vou deixar pronto e vender em plataforma de curso. Mas é para influenciador o seu curso? Para quem que é? Não necessariamente. Tá. Pode ser para pessoas que cuidam de marcas em empresas, para pessoas que querem impulsionar seu negócio, seja porque a pessoa quer ser a cara do negócio na internet ou não. Então a ideia é como a internet pode ser utilizada para o seu negócio. Como a internet pode te ajudar a atingir os objetivos que você tem para sua empresa, para sua marca. A essência dos meus cursos é essa. Você treina também muitas celebridades e empresários com o famoso Media Training. Esse treinamento é bom também para gente que não é famosa, né? Eu já fiz. Sim. Como que é? Sem dúvida é importante, porque nunca houve um momento na história da humanidade em que o mundo fosse tão mediatizado, né? O olhar de todas as pessoas hoje passa necessariamente por alguma tela. E a gente não foi educado para estar na tela. O momento da entrevista é um momento muito vulnerável. Eu estou aqui conversando com você, o fato de eu não ser a pessoa conduzindo essa entrevista faz eu me sentir numa posição vulnerável. É porque eu também fiz uma preparação mental para estar aqui nesse papel invertido. Mas para e eu tô acostumado. Para as pessoas que não estão acostumadas a estar na mídia, a se expor, bate um medo, bate uma insegurança, bate uma incerteza, e tem sempre muita coisa em jogo, né? Principalmente se você é de ramos de negócios, né? Se você tem uma marca, dependendo da área, se você é da área de saúde, você dá uma entrevista ruim, uma entrevista que contraria algo que é um princípio ético da sua profissão, você pode ter prejuízos financeiros reais. Então, é importante que todo mundo hoje saiba usar a mídia em seu favor. Todo mundo que tem uma rede social aberta hoje é uma pessoa pública? Eu acho que não. Só se essa pessoa escolhe trabalhar essa rede dessa maneira. Então, uma pessoa que está na rede para postar as fotos de família, as fotos da viagem, ela está num patamar de exposição muito diferente de se ela escolhe mostrar o trabalho dela, se ela escolhe usar aquilo de maneira estratégica. Acho que a gente pode dizer que todo mundo é uma pessoa pública em alguma medida, no sentido da exposição, mas no sentido de isso determinar ou direcionar a sua rotina, eu acho que não. Um dos jobs que você está agora é com a famosíssima Camila Frender, que no mundo dos podcasts é uma diva, né? Já brincando assim da maneira que a gente fala. Como que rolou essa parceria? Eu conheço a Camila de antes da fama, por causa da Jana Rosa, que eu conheci por causa do Diogo Alcântara. Então, é muito curioso isso, né, do mundo hoje, como você vai conhecendo pessoas que viram um pouco a sua galera, embora hoje a minha galera seja mais você do que qualquer pessoa, que eu também conheci por causa do Diogo. A Camila sempre diz que quem não fecha com os irmãos não fecha com ninguém. E eu acho que isso faz muito sentido e eu acho legal fazer uma coisa com ela por causa disso, porque a nossa troca é muito boa.
Na época que ela estava começando, na época que eu tinha meu canal de YouTube e ela estava começando a fazer coisas de influencer, a gente gravava vídeo e era muito, muito rápido, assim, a nossa troca, as nossas piadas. Tem umas pessoas com quem a gente tem uma espécie de conexão, seja para produzir uma coisa num caminho ou para produzir em outro, que é mais especial, né? Com a Camila eu consigo umas tiradas muito interessantes, muito legais, que eu acho que foi o motivo que fez ela me chamar para fazer com ela o roteiro do É Nóia Minha ao vivo, que vai fazer várias capitais, Porto Alegre, Recife. Que legal. E as Curitiba. amigas vão com ela? Em cada local vai ter convidados, tá. Às vezes algumas pessoas daqui, às vezes algumas pessoas da própria cidade. Tá. Que legal. Vai ter o Bookster, vai ter a Jana, vai ter a Dandara Pagu, vai ter a Thay de Melo Bufrem, e eu não sei outras pessoas. Acho que essas, essas já resolvem. Vamos falar suas redes sociais para quem está nos acompanhando. Onde que a gente te encontra? Eu tô no @AlvaroLeme, no Instagram, ou no @AprendaVideocast, que é o Instagram do podcast. No Twitter eu também sou Álvaro Leme, mas talvez quando esse episódio for ao ar eu já tenha deletado, porque eu tô de saco cheio do Twitter. Uhum. Quero aproveitar... Quem te viu, quem te vem. Sim, pois é. Então eu quero aproveitar essa época que ele ficou fora do ar. Agora quando ele voltou, eu falei, foi minha decisão de deletar. Tô saco cheio. Você tá no LinkedIn também? Tô no LinkedIn como Álvaro Leme. Tem o meu canal de YouTube que, assim, eu às vezes publico alguns episódios do Aprenda Lá, que é youtube.com/canalvaro. E só o TikTok eu criei só pra guardar arroba, mas eu não posto nada. O que é sucesso pra você? Eu acho que sucesso é escolha. Não escolher ser sucesso, é ter poder de escolha. Você chegar num patamar da sua carreira que você aceita ou recusa as propostas que combinam com você ou que não combinam com você. Um exemplo, eu recebi um convite para fazer uma reportagem há um mês e o cachê era muito baixo. E eu falei assim, não faz sentido, ou você aumenta para tanto, ou eu não vou fazer. E aumentaram para tanto. E se não tivesse aumentado, eu passaria. E então, eu acho que chegar num ponto da sua carreira que você entende ao que você não se submete, eu acho que isso pra mim é a maior vitória. Isso e ser dono do próprio tempo. Eu acho que eu já fui em coquetéis demais, em lançamentos demais. Eu já conversei com gente chata demais pra perder 1 segundo do meu tempo fazendo uma coisa que não seja pro que eu quero. E isso talvez seja um traço sagitariano mais forte da minha personalidade, que é assim, eu quero, eu não quero. E, claro, quando você tá num patamar profissional que não te permite fazer isso, você abaixa a cabeça e vai. Então o momento em que eu não precisei mais baixar a cabeça, pra mim foi o momento em que eu venci. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Toda estrada tem um erro profissional. Só que tem erros que a gente fala, graças a Deus que aconteceu. Sim. Qual é o pneu furado da sua estrada? Um erro que ensinou mais do que um MBA? Foi a minha escolha em 2012, de sair da Vejinha para ir para Glamour. Não pelos veículos em si, porque a Glamour é um super veículo, era para ser redator-chefe, era um projeto, né, que estava sendo lançado com muito barulho, mas pela minha motivação de sair, que foi ter levado um pé na bunda. Eu levei um pé na bunda e fiquei desestabilizado, e eu queria ter algum controle sobre algum elemento da minha vida, e eu decidi que esse elemento seria a minha carreira. Então eu falei assim, preciso, né, dar uma renovada, eu preciso mudar de ares. E aí eu fui procurar, tanto que assim, eu fui parar na Glamour porque eu procurei isso, né? Eu fui atrás dessa oportunidade, que é uma coisa que eu acho que é importante e eu sempre acreditei, a gente criar as nossas coisas e atrás do que a gente quer. Por um lado, isso foi muito ruim, porque eu não estava mal onde eu estava. Eu tinha perspectiva de, em 6 meses, passar a ser redator-chefe do site da Vejinha que eu estava cuidando. Então, eu também ia ser redator-chefe, eu também ia ter aumento. Todas as coisas que eu tive no outro lugar, eu teria lá.
Só que nada disso pesou. A emoção falou mais alto. Então então isso foi o erro. E, ao mesmo tempo, foi muito bom porque a pessoa que eu sou hoje é uma pessoa melhor do que a pessoa que eu era na Veja. Porque eu acho que o jornalismo era diferente, porque eu acho que o ambiente de redação, na época pelo menos, era muito tóxico e fazia a gente ser cruel com as pessoas. Eu me arrependo muito de coisas que eu escrevi, de pessoas que eu destratei ou que eu escrevi a respeito delas com desdém, embora essa fosse a proposta da coluna e se eu não colocasse esse veneno, alguém que editasse depois de mim ia colocar, mas eu acho que isso me contaminou e eu acho que o Álvaro que eu era na época não teria casado com o Vitor. Então eu precisei passar por isso para amadurecer, para melhorar como pessoa e hoje chegar no ponto aos 40 alguma coisa, em que eu tô plenamente feliz com quem eu sou, com o que eu faço, com os meus projetos profissionais e com a minha vida pessoal. Eu não posso esquecer de perguntar, e o livro, quando sai? O livro sai ano que vem. Eu preciso sentar e escrever, só que com essa nossa mania de pegar cada vez mais projeto, né? Se sobra uma vaguinha, eu já enfio uma coisa. Então, eu terminei o roteiro da Camila, já peguei um projeto com a Déia Freitas, que eu não posso contar ainda. Amo, Déia Freitas! Beijo, Déia, te amo. Peguei um projeto com a Déia, comecei a dar aula na Belas Artes. Então, assim, eu preciso achar tempo para escrever, mas eu estou muito animado, porque o livro é sobre a nossa convivência com a tecnologia e que tipo de ser humano a gente está virando com essa nossa piração de eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser minha melhor versão. Quando a tecnologia entra na jogada, a inteligência artificial, os implantes que as pessoas estão colocando nelas, o que resulta disso? Então meu livro é a partir dessa ideia. Um livro na sua mala de viagem. Um livro, um filme, um documentário. Um livro, vou indicar uma autora que se chama Lúcia Santaella. É uma autora da academia. Ela escreve livros muito interessantes. Eu li um livro dela em 2023, que ela tinha escrito em 2003, e ela falava todas as coisas que acontecem hoje em 2003. Então ela é muito gênia. Então eu gosto muito dela. Especificamente eu li recentemente um que chama Neo-Humanos, que fala disso, da fusão do homem com a tecnologia, que é a minha piração atual. Então eu indicaria as coisas da Santaella. Muito bom. Álvaro, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria tanto gravar esse episódio. Obrigada. Obrigado por ter me chamado, obrigado por estar aqui. Obrigada por Ouçam ter ou Aprenda, gente, tá? Ouçam ou Aprenda. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Aê!